Olá, meu amigo, minha amiga, que agora chegam a esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de leitura e contemplação dos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa através daquilo que está registrado no Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Este maravilhoso livro, escrito por Mahendranath Gupta, que foi discípulo de Sri Ramakrishna, contém o registro das reuniões que Mahendranath Gupta participou entre os anos de 1882 e 1886. Convivendo com Sri Ramakrishna nesse período, ele pôde registrar aquilo que Thakur explanou em muitos satsangs, reuniões, associações sáttvicas com aqueles aspirantes espirituais que o buscavam, seja no templo de Dakshinawar, onde ele vivia, ou em outras localidades, onde Sri Ramakrishna também visitava os devotos, nas instituições do Brahmo Samaj e em muitos outros lugares. Hoje estamos aqui continuando o registro de uma reunião que aconteceu no templo de Dakshinawar. Ela teve início no dia 16 de outubro de 1882, mas hoje já estamos aqui naquilo que foi registrado do dia 17 de outubro. Temos que os devotos todos dormiram no templo e na manhã Sri Ramakrishna está recebendo os devotos novamente naquele ambiente, onde ele dormia, para novamente voltar a explanar com eles a respeito da busca por Deus, o tema fundamental dos seus discursos, Então vamos continuar aqui com essa leitura, talvez hoje concluindo esta sessão, a primeira sessão desse segundo volume. Então começa a narração, dizendo que os devotos acabaram de fazer as abluções matinais e eles encontraram Sri Ramakrishna, que está de pé ao lado do seu quarto, no canto oeste da varanda nordeste. O seu rosto brilha com um sorriso. Muito bem. Então se diz, Naren, Naren, que é o futuro Swami Vivekananda, vai dizer o seguinte: notei vários sadhus pertencentes à seita de Nanak sentados no Panchavat. E Sri Ramakrishna responde: sim, eles chegaram ontem. Eu gostaria de ver todos vocês sentados juntos no tapete. Ele disse isso para Naren e para os outros devotos também. Todos os devotos sentam-se no tapete. Sri Ramakrishna olha para eles com alegria e fala com eles. Naren levanta um tópico de sadhana, disciplinas espirituais. Então aqui vem um subtítulo, mas antes eu vou explicar essa primeira parte. Naren notou que existiam vários sadhus pertencentes à seita de Nanak. Quem é Nanak? Ou Nanak? Nanak é o fundador do Sikhismo, uma religião que surgiu ali no século XVI, sob a luz desse sábio, Nanak. Ele era hindu, mas ele vivia numa época, numa região onde existiam também muitos muçulmanos. E Nanak teve revelações divinas para orientar as pessoas, tanto hindus quanto muçulmanos ou de outras religiões, para buscar Deus profundamente nos seus corações. E ele fez um discurso muito unitivo, um discurso que ia no sentido contrário, de aumentar os conflitos, mas sim uma porta aberta para a fraternidade de todos aqueles que buscavam Deus, fosse qual religião fosse. E então surgiu uma religião, que conhecemos como Sikhismo. Nanak teve filhos, e o primeiro dos seus filhos, ele se comportava como um sadhu hindu, mas o Sikhismo mesmo, os ensinamentos do Guru Nanak não desenvolveu a partir dele um monasticismo, A orientação fundamental assim do Sikhismo é para a vida do homem casado, do homem e da mulher que tem uma família, não precisam se separar do mundo, serem renunciantes nesse sentido externo. Mas esse filho de Nanak, ele era um renunciante. Ele era como um sadhu, E dessa linhagem surgiram sadhus relacionados, então, à escola de Nanak. E esse grupo de sadhus pertencentes à seita de Nanak estavam sentados no Panchavat, pois pessoas das mais variadas religiões visitavam Sri Ramakrishna. Visitavam aquele complexo de templos, criados por Rani Hasmani, e visitavam Sri Ramakrishna para conversar com ele. E Naren fez notar isso, que ele percebeu esses sadhus da seita de Nanak sentados no Panchavat. Então, Sri Ramakrishna pede para que os devotos sentem-se no tapete para poder conversar com eles.
Então Naren puxa um tema sobre disciplinas espirituais, né? Aquilo que cada praticante faz para alcançar um estado mais elevado espiritualmente falando. Então o subtítulo dessa parte da conversa vai ser o seguinte: práticas, disciplinas espirituais na companhia de mulheres é proibido para Naren e outros. Sadhana, feito na atitude de um filho, é extremamente puro. Vamos entender o que significa aqui esse subtítulo. Sri Ramakrishna diz para Naren e para os outros: Bhakti, ou amor a Deus, é essência. Quando você desenvolve amor por ele, discriminação e desapego vêm por si mesmos. Aqui eu vou explicar já de cara, né? Sri Ramakrishna está dizendo para Naren e para os outros. É preciso dizer, Naren é muito jovem, aquele que se tornará o futuro Swami Vivekananda. Aqui é muito jovem, né? Saindo da adolescência e indo para a vida adulta. E junto com ele estão outros jovens do mesmo tipo de característica social, de mesma idade e mesma disposição espiritual. Então Sri Ramakrishna diz para eles: Bhakti, ou amor a Deus, é a essência, ou seja, a base de tudo. Base de tudo que é verdadeiramente, genuinamente espiritual. Aí ele diz: quando você desenvolve amor por ele, veja, é amor por Deus. Ele não está dizendo assim, amor por si mesmo, amor pelo Atman, não é? Amor próprio, tudo que a tendência mais impersonalista vai colocar por aí. Não, ele está dizendo, quando você desenvolve amor por Deus, discriminação, ou seja, né, o caminho dos jnanis, e desapego, o caminho dos karma yogis, né, aqueles que fazem tudo como um serviço a Deus, serviço altruísta, virão por si mesmos. Então veja que o ensino de Sri Ramakrishna é muito claro para Naren, o futuro Swami Vivekananda, que vai depois criar a Ordem e Missão Ramakrishna, não é verdade? Ele diz: Bhakti, amor a Deus, é a essência. Veja que ele está dizendo que Bhakti, ele não está dizendo serviços rituais, ritualismo religioso, emocionalismo. Não, ele está dizendo, o que é Bhakti? Bhakti, ou amor a Deus, ou seja, sinônimos, é a essência. Quando você desenvolver esse amor por ele, Deus, que fique claro, é Deus, a discriminação dos jnanis e o desapego dos karma yogis virá por si mesmo. Veja que aqui ele não está dizendo que são caminhos iguais e que você pode seguir tanto jnani quanto jhana, quanto karma, e você vai alcançar o mesmo que se você seguir bhakti assim, alternativamente, como é o que ensina a Ordem e Missão Ramakrishna. A Ordem e Missão Ramakrishna ensina isso. São vários caminhos. Se você tiver uma tendência mais para karma, você pode buscar o caminho de karma. Se você tiver uma tendência mais para jhana, você poderá buscar jhana. Se você tiver uma tendência mais para raja, você buscará raja. Se você tiver uma tendência, sim, para bhakti, você pode buscar bhakti. O ideal é que você combine todos. Não é isso que Sri Ramakrishna ensina. Vamos deixar claro. Sri Ramakrishna ensina diferente. Ele diz: Bhakti, ou amor a Deus, é a essência. Quando você desenvolver amor por ele, o resto virá. Por si mesmo. Veja que ele não está colocando aqui uma igualdade de caminhos. Esse ensino não é o ensino de Sri Ramakrishna. Muito bem. Naren, então, diz: bem, o Tantra fala de sadhana na companhia de mulheres. O que significa isso? Tantra. O que ele está querendo dizer com Tantra aqui? O Tantra são os ritos. São os códigos, são os elementos sacramentais que estabelecem as regras das sadhanas. O que ele está querendo dizer aqui? Que existem certos tantras que estabelecem que, para alcançar a discriminação e perceber que há uma irrealidade nos aspectos transitórios do mundo, as pessoas devem não tomar aquele cuidado que as escrituras e a tradição diz que você deve ter com certas coisas, como, por exemplo, luxúria. Então, um homem heterossexual, se mantém uma certa distância de uma mulher, para o quê? Para que ele continue se mantendo puro. Como um brahmachari, né? Como um estudante celibatário. Ele não é um homem casado, então ele busca ver as mulheres como mãe. Então ele busca praticar a sua vida espiritual com uma certa distância das mulheres. E as mulheres o mesmo.
Uma certa distância dos homens. Aqui estou colocando na plataforma da heterossexualidade, ok? Que é o padrão comum do que vai ser descrito aqui nesse Sri Ramakrishna Kathamrita. Eu sei que existem pessoas de tendência homossexual, que aqui a tendência da luxúria seria diferente. Seria pelo mesmo sexo. Mas aqui a orientação desses jovens e a consideração desses jovens é sobre aquilo que é o mais comum, sobre aquilo que é o mais corriqueiro, que é o mais natural. E o mais comum, o mais corriqueiro, o mais natural, aqui vai ser a heterossexualidade. Então, Narayana está dizendo, certos tantras, né, falam de uma sadhana na companhia de mulheres, ou seja, que você deve superar, né, esse senso de dualidade. O que vai responder Sri Ramakrishna a respeito disso? Sri Ramakrishna diz, não é um bom caminho. É muito difícil e frequentemente traz a queda do aspirante. Disciplinas espirituais podem ser praticadas com a atitude de um herói, de uma serva, ou mesmo a atitude de uma mãe para com uma criança. Ou seja, está querendo dizer das várias modalidades, né? Como você lida com a sua vida espiritual. Eu, disse Sri Ramakrishna, tenho a atitude de uma criança para com a sua mãe. A atitude de uma serva também é boa. O caminho de sadhana com a atitude de um herói é muito difícil. A atitude de uma criança é muito pura. Veja, Sri Ramakrishna está dizendo aqui muito claro. Pode ser que alguém tenha uma capacidade ascética tão forte que ele conviva no meio de ambientes sensuais e não seja tocado, que ele conviva com um ambiente de conforto e não seja tocado, que ele viva com um ambiente de orgulho e não seja tocado. Mas isso é para poucos, isso é muito difícil, isso não deve ser tentado. Então é melhor que você tenha uma atitude do quê? Da pureza de uma criança perante sua mãe e uma atitude de servo, de obediência, de humildade perante Deus. Então aqui Sri Ramakrishna diz, essa proposição de que você deve, por exemplo, meditar no crematório, que você deve comer comidas que não são sátívicas, porque você não vê diferença. Então você deve ficar, né, ao lado daquilo que te atrai sexualmente, porque você não tem problema. Esse tipo de coisa, que é o caminho do herói, daquele que está por cima de todas essas limitações, não é uma boa atitude. Então, Sri Ramakrishna aqui esclarece muito objetivamente que ele, ao contrário do que se propagandeia por aí, não é aquele que diz que todos os caminhos são iguais. Não, ele não diz que todos os caminhos são iguais, todos os caminhos são benéficos e positivos. Ele não diz isso. Porque a orientação de Sri Ramakrishna não é a orientação para o yogi, não é a orientação para o karma, não é a orientação para o jnana, é a orientação para o bhakta. E ele esclareceu muito objetivamente que nesta era de Kali, a qual todos nós estamos submetidos, o caminho é amor e devoção a Deus. Então aqui ele está esclarecendo muito perfeitamente para Narayana. A atitude de uma criança é muito pura. O caminho da sadhana com a atitude de um herói é muito difícil. Então, temos essas modalidades mais possíveis, né? Mais acessíveis a nós. Então vem um subtítulo. Não, ainda. Os sadhus pertencentes à seita de Nanak, aqui Mahendranath Gupta narrando, ok? Os sadhus pertencentes à seita de Nanak saúdam Thakur dizendo Namo Narayana. Thakur pede que eles tomem seus assentos. Eles saúdam Thakur dizendo Namo Narayana, quer dizer o quê? Saudação a Narayana. Narayana é Vishnu. É assim que eles saúdam Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna pede para que eles se sentem. Muito bem. Aí vem o subtítulo. Tudo é possível com Deus. Antes, né? Esses sadhus pertencentes à seita de Nanak, você vê que eles saúdam Sri Ramakrishna com uma saudação hindu. Porque esses sadhus da seita de Nanak estão mais inclinados para o hinduísmo. Estão mais inclinados para as práticas hindus. Eles são mais parecidos com os sadhus clássicos que nós vemos, assim, né? Tanto os seguidores de Shiva quanto os seguidores de Vishnu, não é? Que são caracterizados por uma renúncia externa muito evidente, né? E aqui eles estão saudando Sri Ramakrishna com uma saudação a Vishnu. E Sri Ramakrishna, então, recebe a saudação deles e pede para que eles se sentem junto com os devotos. Então vem o subtítulo. Tudo é possível com Deus. Milagres. Sri Ramakrishna diz, nada é impossível para Deus.
Ninguém pode descrever sua natureza real. Tudo é possível para ele. Havia 2 yogis praticando sadhana. O sábio Narada passou por ali. Sabendo que ele era Narada, um deles perguntou: você está vindo de Narayana? O que ele está fazendo? Narada disse: eu vi que ele estava passando camelos e elefantes de um lado para o outro pelo buraco de uma agulha. Os 2 yogis disse: o que há para se maravilhar? Tudo é possível para ele? O outro yogi respondeu: oh, não, isso é impossível. Você nunca esteve lá. Aqui Sri Ramakrishna está descrevendo, né? Há aqueles que podem aceitar esse aspecto, não é? Deus tudo pode. E há outros que ainda vão além, não é? E dizem: não, como assim? Eu não vi, eu não percebi. Como eu posso saber o limite dessa grandeza? Então aqui Sri Ramakrishna diz: nada é impossível para Deus. Essa é a perspectiva de Sri Ramakrishna. Deus está além de nossa compreensão. E aqui ele fala de Narada, que Sri Ramakrishna já indicou, é um professor do caminho para esta época. Sri Ramakrishna diz: o caminho para este tempo é Bhakti, e Bhakti, como Narada ensina, é o caminho adequado para este tempo. Então, quando aqueles yogis da parábola perguntam a Narada de onde ele vem, ele diz: você está vindo de Narayana, você está vindo de Vishnu. Né? Veja que aqui ele não está vindo do nada, ele não está vindo do absoluto impessoal, ele está vindo da pessoa suprema. Muito bem. São cerca de 9 da manhã. Thakur está sentado em seu quarto quando Manomohan de Konagar chega com sua família. Ele se curva a Sri Ramakrishna e diz: estou levando minha família para Calcutá. Thakur então faz perguntas gentis e então diz: hoje é o primeiro Agastya e você está indo para Calcutá. O que posso dizer, irmão? Dizendo isso, ele sorri um pouco e retoma a conversa. Aqui Sri Ramakrishna faz uma brincadeira, né? Existe um grande sábio, um grande rishi, né? Chamado Agastya, que é muito conhecido por uma grande peregrinação que ele fez para pregar os princípios védicos por toda a Índia. Ele era tão grandioso, tão santo, que as próprias montanhas se curvaram para ele, para que ele pudesse passar. Então Sri Ramakrishna está dizendo que aquele é um dia muito auspicioso para alguém fazer uma viagem, né? Meus amigos, eu vou então encerrar aqui esta leitura de hoje, por volta de 18 minutos. Tivemos aqui alguns temas muito importantes, né? Sri Ramakrishna falando a respeito da sadhana, falando a respeito do controle dos sentidos, falando a respeito do cuidado que devemos ter com as tentações, né? E eu acredito que esses apontamentos aqui já são muito luminosos para que possamos meditar e possamos pensar o quanto isso se aplica à nossa vida. Nós vamos continuar aqui com essa leitura. Hoje não foi possível concluir nesta sessão, mas no próximo episódio provavelmente vamos concluir essa primeira sessão deste segundo volume. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam acompanhar também os vídeos anteriores da série e nisso possam ser iluminados, ter o coração aquecido pelas palavras benditas de Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.